Ok, pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade à questão dos BC Grupos. E eu queria começar com uma pergunta muito simples, obviamente depois de ter orado, que é o que nós entendemos como liderança? O que é liderança? Pode colocar no chat ou abrir o microfone ali. O que vocês entendem como o papel de um líder? O que é liderar? Não tem resposta certa ou errada, tá, pessoal? Vamos lá. É mandar nas pessoas, Franz. Mandar nas pessoas. O Gabriel Reis. Boa, Tavinho. Isso aí, mano. Isso aí, acertou. É isso aí. Então, vamos ver, influenciar. Gabriel Reis, influenciar. Então, olha só, eu peguei algumas... Ajudar no processo. Eu acho que é um ajudador do processo das pessoas. Um ajudador de um processo das pessoas. Muito, muito legal, Fran, muito legal. Então, vamos lá. Peguei algumas definições do mercado para a gente olhar e depois a gente vai ver aquilo que Deus fala a respeito. Então, olha só. Definição mais conhecida em todas as faculdades de administração, do Peter Drucker, famoso Peter Drucker, um dos grandes administradores, que diz assim, ó, a única definição de líder é alguém que tem seguidores. Então, se eu pego essa definição, eu posso dizer que a Anitta é uma líder. Posso dizer que o Whindersson Nunes é um líder. Que as Kardashians são líderes, porque tem seguidores. Só que para nós essa definição não vale. Nós entendemos que um líder é muito mais do que alguém que tem seguidores, muito mais numa era de redes sociais, onde as pessoas seguem qualquer tipo de ideia ou pessoa ali. Então, vamos continuar vendo ali. Essa definição aqui do Warren Bennis, que é um dos grandes investidores, diz, ó, liderança é a capacidade de transformar uma visão em realidade. É uma definição que se usa muito no mercado de trabalho, que a gente usa muito, que essa liderança é a capacidade de transformar um objetivo em algo concreto, em algo real. Só que, de novo, isso aqui é muito focado no objetivo, no fazer. A gente entende que nas coisas de Deus não são as coisas que eu faço que determinam o meu objetivo, aquilo que Jesus fez. Então, a gente não tem que cuidar para essas definições do mundo não entrarem no nosso coração e a gente terminar agindo com um conceito que não está de acordo com aquilo que a gente quer. Então, minha segunda pergunta, é isso que nós queremos? Sabe? É tornar realidade, sabe, as coisas, é fazer, é liderar, é ser o cara que manda, etc. Então, vamos dar uma olhada ali nas definições que eu, particularmente, gosto, porque nos mostram aquilo para onde nós viemos, para aquilo que Deus nos colocou. Vou começar com uma das pessoas que mais entende de liderança hoje no mundo, um irmão em Cristo, John Maxwell, autor de inúmeros livros sobre liderança, e ele fala muito claramente, ó, liderança é influência, nem mais, nem menos. Isso quer dizer que eu, como pai, que exerço influência na vida dos meus filhos, eu sou um líder. Por quê? Porque eu exerço influência na vida dos meus filhos. Eu, como aluno de faculdade, se eu consigo, de alguma maneira, influenciar meus colegas, eu sou um líder. Por quê? Porque eu estou influenciando as decisões deles. Eu, como alguém que está na internet, que consigo postar alguma coisa, e, de certa forma, isso influencia a tomada de decisões das pessoas, eu sou um líder. Por quê? Porque eu estou fazendo com que as pessoas sigam um determinado caminho. Então, essa definição, para mim, é bastante interessante. Acho que tem mais algumas coisas que a gente pode acrescentar, mas entendemos que, sim, liderança é a nossa capacidade de influenciar. Então, nesse caso, todos nós somos líderes, porque todos nós temos capacidade de influenciar alguém. Seja um colega de trabalho, seja alguém. Por isso que nós levamos as pessoas para o culto. Por quê? Porque nós conseguimos influenciar as decisões delas para aquilo que a gente entende que é o melhor para elas. Vamos ver mais outra definição ali, ó. Pastor Josué Gonçalves. Olha o que o pastor Josué Gonçalves fala, um pastor brasileiro, diz assim, ó, liderança é a arte de crescer com as pessoas. Isso tem muito a ver com o que a Fran falou. Liderança é a arte de crescer junto com as pessoas. Então, vocês podem observar que não é apenas ligado a objetivos, mas sim ao processo. Liderança é a arte, sabe, desse processo de levar as pessoas a cada vez serem melhores. Levar as pessoas a se desenvolverem cada vez mais. No nosso caso, cada vez mais semelhantes a Jesus.
Agora, vamos ver aquilo que o Senhor Jesus fala. Vamos ver o que está escrito na palavra de Deus e que, coincidentemente, sem saber que o nosso pastor Maurício Martins ia falar sobre isso, ele falou no culto, um pouco os cultos atrás. Olhem só, Marcos 10, do 42 ao 44. Jesus chamou seus discípulos e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, ou seja, os líderes dominam os outros. E as pessoas importantes exercem autoridade sobre elas. Estão falando, ó, que liderança, os líderes do mundo dominam as nações e exercem autoridade sobre os outros. Então, ele está Jesus deixando muito claro o que é a liderança desse mundo. Mas ele continua com o seguinte, ó, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês será servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo dos outros. Então, olha só. Jesus já coloca para nós um padrão diferente de liderança. Muito mais focado no serviço do que na autoridade, no que mandar as coisas. Jesus está dizendo assim que aquele que quer ser importante, que quer ser o primeiro, que quer ser o líder, deve, de alguma forma, ser servo dos outros, ser escravo. Então, a gente começa a perceber que nosso papel como líder está muito mais para um papel de servo do que para exercer autoridade. Vamos ver o versículo Marcos 10, 45. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, olha só, o maior líder que a humanidade já teve deixa muito claro que ele veio para servir e dar sua vida em favor dos outros. E eu fiz questão de colocar essa imagem aqui de Jesus lavando os pés, porque ele, sendo líder de todos, serviu. Fico feliz que o Espírito Santo conduziu o Maurício nesses dias para fazer a mesma coisa no culto, para que todo mundo entenda que nosso papel como liderança espiritual nesse planeta é um papel ligado ao serviço. Mais 2 versículos. Vamos ver. 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, olha só. Aqui 1 João está falando que quem conhece a Deus, quem exerce essa autoridade espiritual, deve entender o que é esse amor. Por quê? Porque se eu exerço uma autoridade espiritual, uma liderança espiritual que está debaixo daquilo que Deus faz, e Deus é amor, eu tenho que agir com amor. E o versículo João 13, 34 e 35, que diz: um novo mandamento vos dou a vocês. Amem-se uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, por que eu gosto disso aqui? Porque isso define os 2 pilares da liderança cristã. A liderança cristã se baseia em 2 coisas: no amor e no serviço. A gente pode entender que no serviço, pelo amor, é que nós exercemos nosso papel como líderes cristãos. Por que eu falo isso? Porque a gente está entrando num processo onde a gente vai começar cada vez mais a ter mais gente nos grupos, e eu preciso entender que meu papel como líder é servir em amor. Quem? Todas as pessoas que entrarem nos grupos. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar bem claro. Queridos, Deus vai exigir de nós como líderes o serviço em amor. E amor, a gente leu no versículo anterior, é amar como Cristo nos amou, que chegou a dar sua vida por nós. Então, isso vai exigir de nós bastante. Cada pessoa que entrar no nosso grupo é mais alguém para servir e é mais alguém para amar, com todas as suas idiosincrasias, com todos os seus defeitos, a gente vai ter que servi-los em amor. Então, eu gostaria que a gente pensasse para nós aqui na Brasa Church a nossa definição de liderança, o que está escrito aqui, ó. Liderança é o processo de influência na vida dos outros por meio do serviço em amor.
Com que objetivo? Para promover o crescimento das pessoas, como a Fran falou. Em que direção? Naquilo que Deus determinou para elas e para a nossa igreja. Então, vejam só, eu prefiro que nossa definição seja justamente essa. Nós, como líderes, somos aqueles que exercemos influência na vida dos outros por meio de duas coisas, do amor e do serviço. Promovendo o quê? Com que elas cresçam sempre em direção daquilo que Deus quer para elas e daquilo que Deus quer para a nossa igreja. Essa é a definição que a gente vai trabalhar o tempo inteiro, que eu vou trabalhar o tempo inteiro com vocês como líderes. O que vocês podem exigir de mim vai ser justamente isso. Franz, tu tem que me influenciar. Eu vou fazer isso. Tu tem que me servir em amor. Eu estou aqui para servir cada um de vocês em amor. Eu quero que cada um de vocês, Gabriele, Nicole, Renata, Débora, que vocês cresçam cada vez mais na intimidade com Deus, em direção ao propósito de Deus para vocês e o propósito que Deus determinou para nós na Brasa Church. Então, na verdade, a gente está falando dessa jornada, e eu volto a falar da palavra jornada. Eu não quero que a gente pense nos grupos como projeto. Não, o grupo é uma jornada, faz parte de um caminhar das pessoas. E essas pessoas vão caminhar. Então, se eu entendo que nesse processo de caminhada eu preciso influenciar as pessoas, fica claro que qualquer passo dado em direção ao crescimento, em direção ao objetivo que Deus tem para eles, é crescimento. E aí a gente tem que entender que tem pessoas que caminham mais rápido e pessoas que caminham mais devagar. Então, vai ter pessoas que vão correr, outras que vão mais devagar, mas nosso papel é sempre influenciar essas pessoas em amor e servindo, para que elas continuem crescendo, se aproximando cada vez mais da intimidade com Deus e da intimidade com os outros. Por isso que nós constantemente vamos falar do qual o teu próximo passo. Que é o quê? Se é uma jornada, qual o teu próximo passo? Tu conclui alguma coisa, qual o teu próximo passo? Eu acho que a gente precisa aprender a trabalhar cada vez mais isso, qual o teu próximo passo? Para que a gente entenda que é uma jornada, não é eu me converti, me batizei, estou na church, estou ok. Não, se eu não continuar caminhando, eu não estou andando na jornada. E aí deixar algumas coisas bem claras com relação aos grupos. Primeiro, o que um BC grupo não é? Eu vou deixar bem claro o que um BC grupo não é. Um BC grupo não é lugar de terapia. Então, vocês têm que entender que não é lugar de terapia. Ah, não, eu preciso, sabe, fazer terapia e é muito caro, e aí eu vou lá no... Não é lugar de terapia. Não é um lugar onde a gente vai sentar para, sabe, trabalhar as pessoas. A gente não tem nem condições disso. Sabe? A gente não é terapeuta para fazer isso. Então, a gente tem que entender, não é lugar de terapia. Segundo, um BC Grupo não é lugar de recreação, ou seja, não vou lá para me divertir. Eu até posso me divertir, eu espero me divertir em alguns momentos, mas não é um clube. Não estou lá para me divertir, sabe, para dizer assim, pessoal, vamos maratonar o Harry Potter, todos os 7 filmes do Harry Potter. Não é o objetivo do BC. Então, tem que ficar bem claro que eu não estou aqui para resolver o problema das pessoas, nem para diverti-las, entretê-las. Eu estou aqui com outro objetivo como líder. Quais são nossos objetivos como líderes dos BC Grupos? O BC Grupo é um lugar de 3 coisas. Primeiro, de cuidado. É um lugar onde eu vou cuidar das outras vidas e as outras vidas vão cuidar de mim. Então, olha só, nós temos que entender que o grupo é um lugar de cuidado, onde eu vou cuidar de quem entrar naquele grupo. E, ao mesmo tempo, essa pessoa também vai ter que aprender a cuidar dos outros membros. Então, essa é a primeira coisa que, como líder, precisamos entender. Eu estou aqui, a minha responsabilidade passou a ser cuidar dessa pessoa, verificar como é que ela está andando, se ela parou de caminhar, se ela está crescendo, se ela tem dificuldade. Eu preciso entender o processo que ela está vivendo. Ela precisa ser cuidada. Tem uma frase que eu gosto muito, tá? Gosto muito, até podia ter feito um slide, esqueci. Mas olha só, as pessoas não se importam com o quanto você sabe, até que elas sabem o quanto você se importa com elas. Então, vou repetir. As pessoas não se importam com o quanto você sabe,
até que elas sabem o quanto você se importa com elas. Então, vejam, muitas vezes nós achamos que para ser líder de algum grupo eu preciso saber muito da palavra de Deus, sabe, ter feito teologia. Não, eu preciso cuidar de vidas. Porque quando a pessoa sentir que está sendo cuidada, que está sendo amada, que eu estou ali para servir, aí o que eu tenho para dizer para ela se torna relevante. Então, um BC Grupo é um lugar de cuidado. Que mais? Um BC Grupo é um lugar de relacionamentos. É um lugar onde eu vou fazer amizades significativas, onde eu vou construir vínculos com outras pessoas, vínculos que vão agregar valor na minha vida. Vínculos que vão trazer o melhor que Deus tem para mim. Então, olha só, o nosso interesse é cuidar das vidas e fazer com que elas criem relacionamento, criem vínculos. E aí vem um cuidado que a gente precisa ter como líder. Esse relacionamento não é só comigo, ao contrário, é principalmente entre as pessoas do grupo, mais do que com o líder. Claro que o líder tem que estar ali, mas o objetivo é que a gente faça com que as pessoas criem vínculos, relacionamento entre elas, para que elas entendam que fazem parte de uma família. A palavra de Deus diz que todos nós somos membros de um corpo, e o corpo funciona quando estamos perfeitamente ligados, relacionados. Então, a mesma coisa que um líder, um espaço, um líder de um BC Grupo tem que criar esse ambiente de relacionamento. E aí vem, obviamente, entender as personalidades de cada um deles. Vai ter a pessoa que é um pouco mais tímida ou menos tímido, e aí vem nossa capacidade de, pouco a pouco, criar esses vínculos. E a terceira coisa que a gente precisa entender que um BC Grupo é um lugar de crescimento. A gente precisa entender que as pessoas vão entrar de uma forma e elas têm que sair daí tendo crescido, tendo se desenvolvido na intimidade com Deus e no relacionamento com as pessoas. Nosso objetivo é criar um ambiente, um espaço seguro e saudável, onde as pessoas possam crescer no relacionamento com Deus e no relacionamento entre elas. Então, para que esse crescimento se dê, nós precisamos trabalhar. Olha só, ninguém cresce sem esforço. Sabe, se a gente vê um bebê que nasce e a gente não dá leite materno para ele não cresce. Ele precisa de ajuda de alguém para crescer. Então, precisa uma intencionalidade nesse processo. Então, só deixar bem claro ali, um BC Grupo é um lugar de cuidado, relacionamento e crescimento. O que é um excelente líder de grupo, então? Quem cuida das pessoas, quem faz com que elas se relacionem e quem visa o crescimento de cada um deles. Simples. Eu gosto das coisas simples. Por quê? Porque as coisas simples são as que funcionam. Quanto mais complexo, pior fica. Então, vamos ilustrar um pouquinho melhor isso aqui. Ó. Olha só, essa jornada de um novo cristão, ou de um cristão, sei lá, qualquer cristão, tentando chegar para obter o galardão que Deus estabeleceu. Então, olha só, a gente nos diz que a gente vai ganhar, tu conhecer a Cristo, tu vai ganhar um galardão, que o céu é nosso, a gente diz, ok, eu entendo o que eu vou, qual é o meu objetivo. A questão é como é que eu chego lá em cima. E nós temos um monte de preconceitos e dificuldades, conceitos errados do que é santidade, do que é caminhar, do que é igreja. Nós temos quem é Deus, a nossa identidade. Então, esse galardão fica muito distante. Qual é nosso papel como líderes? Nosso papel como líderes é criar esses degraus, fazer com que a jornada seja mais simples. Sabe, o papel do líder é criar esses degraus. Por quê? Porque a pessoa não sabe. Nós que temos mais tempo da caminhada cristã, a gente diz, não, só um minuto, está querendo pular 6 degraus. O que tu precisa agora é começar a ler a palavra de Deus. Ah, mas eu comecei por números. Não, gente, não começa por números, vamos para o João, vamos com calma, vai devagar. E aí as pessoas vão começar a entender por quê? Porque nós já trilhamos isso. Então a gente precisa entender pouco a pouco, qual é o próximo passo? E por isso, para mim, é importante, vou ressaltar 500 vezes essa palavra, o próximo passo. Eu preciso entender, essa pessoa que entrou no meu grupo, individualmente, qual é o próximo passo que ela pode dar? Talvez seja de aprender a orar.
De repente, uma outra pessoa no meu grupo, o passo dela seja maior ainda, ela precisa estudar, sei lá, o livro de Romanos. Ok, então é para essa que eu vou ensinar como orar e para outra eu vou desafiar a ler Romanos. Então, entender que cada um de nós tem um próximo passo. E meu papel é influenciar a pessoa a dar esse próximo passo. Faz sentido, pessoal? Tá claro até agora? Tá fazendo sentido? Pessoal, se não estiver fazendo sentido, me diga assim, Franz, eu estou perdido aqui, por favor, eu preciso... tudo que eu faço é em favor de vocês. Vamos adiante. Então, precisam ficar claro algumas coisas, pessoal. Quais são as responsabilidades de cada um de nós? Então, quero deixar bem claro isso para tirar o peso de algumas pessoas ali. Primeira, qual a responsabilidade do membro do grupo? Ele é o único responsável pelo seu processo de crescimento. E eu quero deixar bem claro, quem é responsável por crescer na intimidade com Deus é o membro, não somos nós. Nós influenciamos, nós damos o passo, nos desafiamos, mas não podemos tomar nas nossas costas a responsabilidade do crescimento. Isso é uma responsabilidade do membro. Se eu tomo para mim a responsabilidade, então uma pessoa entrou e ele não cresceu, eu vou começar a ter problemas, porque eu vou trazer um jugo que não é meu. A responsabilidade do membro é individual. Qual é a responsabilidade do grupo dar suporte a esse processo? Então, vejam só, por que o grupo é importante? Porque o grupo me dá suporte. Em que sentido? Quando eu estou caminhando e meu primeiro passo nesse degrau, nessa caminhada cristã, é aprender a me relacionar com minha esposa de maneira com base nos princípios bíblicos, eu vou ter alguém no grupo que já viveu o que eu vivi e vai me dizer, olha, é possível. Eu fiz isso, então eu não me sinto sozinho. Eu começo a perceber que o grupo é o suporte que eu tenho para essa caminhada. Quando me sinto, de repente, desencorajado, porque o desafio é muito grande, eu começo a ver nos membros do grupo pessoas que estão orando por mim, que estão trabalhando diante de Deus em favor desse meu próximo passo. E eu consigo entender que eu estou sendo suportado por outros. Por isso que a palavra de Deus diz assim, ó, é melhor que sejam dois do que um. Porque se um cai, o outro ajuda a levantar. E aí que está o papel do grupo. Meu papel como grupo é ajudar quem caiu, sabe? É ajudar quem vai dar o passo, é limpar a ferida de quem se machucou, etc. Então, nosso papel como grupo, vejam só, o papel é do grupo, não é do líder. Mas o líder tem que fazer o grupo assumir o seu papel, porque o grupo não sabe que esse é o seu papel, ele precisa entender. Qual é o papel do líder? O papel do líder é encorajar o crescimento. Esse é o papel do líder, influenciar para me encorajar para que eu cresça nessa jornada. Dizer, é possível, olha, a palavra de Deus garante, mas eu não consigo perdoar. A palavra de Deus diz que tudo é possível, então ele me encoraja. E aí tem uma coisa que para mim é importante, ó. A melhor forma da gente encorajar é sendo modelo. Sendo modelo, ou seja, quando eles veem que nós também temos dificuldades em seguir algumas coisas que a palavra de Deus nos diz, e mesmo assim damos um passo de fé, isso é a melhor forma de encorajar alguém. Então, eu quero que a gente entenda que o líder é alguém que é transparente, é melhor ser transparente do que fingir ser alguém que não somos. Uma das grandes preocupações que a gente tem e eu falo como professor universitário, meu papel como professor é fazer com que as pessoas desenvolvam suas habilidades. Uma delas, cada vez mais a gente tem, é a questão de tolerância ao erro. Eu abri uma empresa, não deu certo, aí eu não posso desistir, eu tenho que entender o que houve e continuar, e ser resiliente ao erro. O grande problema do ensino que a gente tem universitário, por exemplo, hoje, e até no colégio, é que nunca nenhum de nós vê os nossos mentores errando. Eu nunca vejo um professor errando. Ou dificilmente se vê um pai errando. E quando alguém não vê as pessoas errando e como reagem ao erro, ele não sabe como reagir ao erro. Por quê? Porque ele nunca teve um modelo. Agora, quando nós, como líderes de grupo,
A gente é transparente e diz, olha, eu estou com dificuldade de fazer tal coisa. Vamos supor, estou chutando aqui, dizimar. Estou com dificuldade de dizimar, isso me é difícil, preciso da ajuda de vocês. A pessoa começa a perceber que mesmo na dificuldade a gente obedece aquilo que a palavra de Deus diz. E esse exemplo vale mais do que qualquer outro ensino, qualquer leitura da palavra de Deus, por quê? Porque a gente é o modelo. Então, quero deixar bem claro que nosso papel como líder é encorajar. Como? Conduzindo nossa vida diante de Deus com total transparência. E, por último, nós temos a responsabilidade da igreja. Qual é a responsabilidade da igreja? É ser parceiro no crescimento. Como? Equipando os líderes e as pessoas com esses recursos. O que estamos fazendo agora. Olha só, todos nós temos algum compromisso, parte da responsabilidade. Tá? Por isso eu quero que vocês entendam, principalmente isso aqui para mim é importante, ó, que o líder é um semeador. Em que sentido? Ó? Nosso papel é ir lá, trazer a palavra de Deus e semear no coração dos outros. E é Deus que dá o crescimento. A palavra de Deus, inclusive, diz que saiu o semeador a semear, jogou a semente e, às vezes, caiu em lugares diferentes. Alguns lugares, às vezes, eu vou ter que tirar as plantas que estão em volta, outras vou ter que adubar, mas quem dá o crescimento é o Senhor. Por que eu falo isso? Porque eu não quero nenhum de vocês desencorajado se alguém não crescer. Nosso papel é colocar a semente. Quem dá o crescimento é Deus. Tá? Então, se a pessoa não cresceu, eu vou tentar adubar melhor, trazer um melhor ensino, fazer alguma coisa, mas a responsabilidade tem que ser da pessoa. Então, vamos lá. Continuando. Como um membro cresce? Eu já falei isso, mas vou repetir rapidamente. Só tem 5 formas como a gente cresce. Muito rapidamente. Ó. Então, vamos lá. Primeira delas, a gente cresce quando alguém nos ensina o que fazer. É o líder botando os degraus. Olha, tu tem que fazer tal coisa. Ah, tu tem que perdoar. O que é ser cristão? É o que o Maurício faz todo domingo. Ele nos ensina o que a palavra de Deus diz. E aí eu sou iluminado assim no meu entendimento de, entendi. E aí eu cresço porque tenho luz. Ele trouxe luz às trevas. Uma parte da minha vida não tinha conhecimento, ele trouxe luz. E eu cresço. Outra forma que a gente cresce, ó, é com as disciplinas espirituais. O que é isso? É a leitura da palavra, a oração, jejum. É nesses momentos a sós com Deus que a gente cresce. Então, olhem como o grupo vai fechando com isso. Quando a pessoa chega no grupo, ela tem ensino no grupo. Ela cresce. Quando ela chega, e o grupo deve ter essas práticas espirituais estabelecidas em cada reunião, pessoal, vamos orar. Vamos orar por isso. Vamos ler a palavra de Deus. E à medida que ele começa a ver esse exemplo modelado nos líderes e nos outros, ele começa a crescer. Porque ele diz, pô, que legal. E o grupo vai incentivando, pessoal. Semana que vem eu gostaria que vocês lessem tal versículo. E aí daqui a pouco ele começa a criar essas práticas. A gente cresce pelos relacionamentos saudáveis. Eu começo a ver o que os outros fazem e como eles reagem em diversas circunstâncias. Então, no momento que a gente começa a ver os outros nesses relacionamentos, e quem é casado ou namora sabe disso, entende? A gente pega os hábitos dos outros. Sabe, por exemplo, assim, aqui em casa minha esposa não tomava muita Coca-Cola. Eu tomava tanta Coca-Cola que ela passou a consumir Coca-Cola. Aí tive que parar para evitar. Por quê? Porque esse relacionamento a gente cresce nessa ligação um com o outro, com aquilo que nos dizem, que nos desafiam, que a gente gosta. Próxima forma de crescimento é no serviço. E o grupo é um lugar de servir, porque são coisas pequenas. A gente vai, não, deixa essa cadeira, fulano está tirando o carro, não tenho quem me leve, deixa que eu te busco. Então, pouco a pouco, a gente vai servindo, e esse servir vai nos transformando na imagem de Cristo. E, por último, o que a gente menos gosta são as circunstâncias da vida, quando vem os pepinos, quando vem as tretas. Quando a gente está muito bem e a gente é demitido. Meu Deus, e agora? Aí o grupo é o suporte. É nesse momento que a gente percebe e a gente cresce, porque Deus exige de nós comportamentos, passos de fé, coisas que muitas vezes são ousadas e difíceis. Olhem como o grupo coopera das 5 formas como as pessoas crescem. Por isso a importância dos grupos. Então, vamos ver. Um líder, voltando para o líder aqui, ó, que somos nós. O que a gente espera de um líder? O que nós imaginamos de um líder faz?
Três coisas muito simples. Cuida das pessoas. E nesse cuidado, pessoal, nós temos hoje milhões de recursos que não tínhamos antes. Cuidar é quando a pessoa diz, olha, quarta-feira eu tenho uma entrevista de emprego. É na quinta-feira ligar. E aí, como é que foi a entrevista? Sabe, eu ligo no dia seguinte para ver como é que foi as coisas. Perguntar, olha, eu soube que tu, sei lá, por exemplo, esses dias, acho que foi um de vocês soube que meu sogro estava no hospital. E as pessoas entraram e me disseram, Franz, como é que está teu sogro? Pessoas que, por ser novo na igreja, nem sei quem são, mas eu assim, cara, me senti cuidado, me senti amado, porque demonstrou interesse não só na reunião, mas fora daqui. Que mais? Um líder conecta pessoas. Então, eu vou dar como exemplo aqui, ó, se a gente é parte de um grupo, eu vou dizer assim, ó, Ana Paula, vou te pedir um favor, liga para a Angélica e vê como é que ela está. Aí, o que eu faço? Eu estou pedindo para a Ana Paula se conectar com a Angélica. Não sou eu líder que eu começo a conectar um com o outro, tornando vocês cada vez mais um grupo, sou um organismo único. E, por último, ajuda a crescer. E aí temos inúmeras formas de ajudar a crescer. Uma palavra dita num momento certo, sabe, uma direção de Deus, um livro, uma sugestão, um conselho. Então, o que a gente tem que fazer basicamente são essas três coisas: cuidar das pessoas, conectar e ajudar a crescer. Basicamente isso. Então, vamos lá, já que estamos falando de grupos, eu queria dar 2 tipos de grupos que nós vamos ter aqui na Brasa Church. Primeiro grupo que eu chamei de os relacionais. O que são os grupos relacionais, para vocês entenderem? São grupos de homens, grupos de mulheres, grupos de casais, são grupos onde o foco é o relacionamento com Deus e com os outros. Tá? Aqueles grupos que a gente falou semana passada. Então, qual é o objetivo nesses grupos? Esses grupos têm uma característica muito marcada. A gente entra ali, porque eu sou um homem, entro num grupo de homens porque eu quero me relacionar com pessoas que estão vivendo o que eu estou vivendo. Um grupo de casais, entro num grupo de casais porque eu quero crescer na intimidade com Deus, crescer no relacionamento como casal e no relacionamento com outros casais. Esses grupos têm algumas características. Por exemplo, conteúdos flexíveis. Em que sentido? A gente entra num grupo e o líder vai perceber, olha, percebo que agora a maioria de nós está lidando com tal circunstância, sei lá, depressão. Então, vamos trabalhar, estudar os próximos semanas, como é que a gente entende o livramento de Deus nessa área. Então, o conteúdo é flexível porque depende do momento que o grupo está vivendo. O público é definido, homens, mulheres, casais, é bem simples. E quando me refiro a homens, muitas vezes pode ser bem definido. Homens casados acima de 35 anos. Ok, é um grupo com público bem definido. É um grupo para homens casados acima de 35 anos. Eu posso ter um grupo de meninas universitárias. Ok, então são grupos bem definidos. A gente estipulou de 3 a 6 meses, então a gente entende que um grupo, no mínimo, é de 12 semanas para criar esse vínculo. É praticamente impossível criar um vínculo com menos desse tempo. Então, a gente tem de 3 a 6 meses. E os conteúdos normalmente são fornecidos pela igreja. Em que sentido? Ou são as séries que a gente fez, ou a gente pega nesse grupo e vai analisar, ou meditar mais, trabalhar mais a palavra que foi dividida no domingo. Ou a gente vai pegar naqueles conteúdos que, como igreja, nós estamos preparando para vocês, conteúdos sobre identidade, sobre relacionamentos. A gente vai naqueles conteúdos que a igreja preparou e usa esses conteúdos para trabalhar nesses encontros. A Thalita, ok? Então tá. Agora vai ter um outro tipo de grupos que são um pouquinho diferentes, que eu coloquei aqui o nome de direcionados. O que são os grupos direcionados? Os grupos direcionados são ou os grupos ligados muito a fundamentos da fé, ao ensino bíblico ou às coisas de vida prática. Então, deixa eu explicar. E quando eu digo, por exemplo, ensino bíblico, eu vou criar um grupo de 12, 13 semanas, nos próximos 3 meses, para estudar o livro de Gálatas. É um grupo extremamente direcionado para estudar o livro de Gálatas. Não, eu vou criar um grupo, por exemplo, aqui para mostrar os fundamentos da fé cristã, como transformar a fé em algo prático. É um grupo extremamente direcionado, porque ele vai estudar o assunto fé. E o que são esses grupos de vida prática? A gente deu como exemplos, ó,
como abordar as finanças do ponto de vista cristão. Ok? Então, eu tenho um grupo focado, direcionado para finanças. Então, olha só, esses grupos são diferentes por alguns motivos. Primeiro deles, ó, os conteúdos são fixos. A pessoa que entra no grupo já sabe o conteúdo que vai ser trabalhado ali. É o líder que vai dizer, olha, nós vamos criar um grupo para estudar, sei lá, escatologia. Tá? E aí ele sabe, a pessoa não entra nesse grupo esperando receber um relacionamento de casais, porque o grupo sabe o que é isso. O público específico e de interesse, ou seja, esse grupo busca satisfazer uma necessidade, um interesse específico de um grupo de pessoas. Vou dar um outro exemplo aqui. Tá? Enfrentando a menopausa com Deus. Não é para todo mundo. É justamente para mulheres que estão enfrentando a menopausa. De que forma? Não é da forma assim com yoga, é com Deus, com Deus. Então, a pessoa que entra ali sabe o que é. Segundo, o tempo é variável, ou seja, dependendo do conteúdo, pode passar de 12 semanas, de 3 meses para mais. A gente não sabe. Por quê? Porque vai depender do conteúdo que está sendo trazido. Tá? Mas a gente entende que, no mínimo, tem que ser 12 semanas, 3 meses. E a produção do conteúdo também faz parte de quem propôs isso aqui. Vou dar um exemplo. Gabriele, vocês podem escolher um tema. Então, por exemplo, eu posso abrir um grupo direcionado dizendo, ó, estudo de Romanos nas próximas 12 semanas. Eu, como líder, decidi fazer isso. Vou extrapolar em algumas coisas, tá? Eu sou um professor universitário e resolvi criar assim, ó, entendendo Deus por meio da astrofísica. Tudo bem, quem é que se matricula? Quem é que entra nesse grupo? Quem quer entender Deus por meio da astrofísica? Então, é ele que criou. Mas aí não é a igreja que vai produzir o conteúdo. Aí é ele que tem que trazer esse conteúdo. Um grupo direcionado também pode ser alguma coisa da seguinte forma. Ó. Estudando o livro 5 Linguagens do Amor. Então, é um grupo que vai passar nas próximas 12 semanas lendo o livro e estudando e destrinchando as 5 linguagens do amor. Então, eu entro nesse grupo porque eu tenho interesse nesse livro, porque eu quero conhecer as 5 linguagens do amor. Então, é uma coisa bem direcionada. Só que percebam, ó, dessa vez, não é a igreja, não vai produzir o conteúdo. Quem propõe isso é quem já vai trazer o conteúdo. E uma pequena diferença que a gente vai ter aqui nesses direcionados. Ó. Vocês podem propor o curso que quiserem, mas vai passar por um crivo da liderança dos grupos se isso é possível ou não é possível. Por que isso? Porque alguém pode dizer assim, ó, a sexualidade do ponto de vista cristão. O cara se converteu faz 3 meses e abandonou o homossexualismo faz 2. E aí tu vai ficar, não, só um minuto, que condições tem essa pessoa de trazer esse conteúdo ali? Então, vai passar por um crivo a respeito de dizer, ok, isso aqui está adequado ou não está adequado. Esses grupos, sim, vocês podem ver, ó, eles não têm, no sentido assim, não são homens, mulheres, pode ser misto, pode ser adolescentes. E aqui eu estou chutando para vocês entender aquilo que Deus direciona e criar os grupos que a gente entende que são os melhores. Por exemplo, vou dar um exemplo assim. Ó, nós temos hoje uma deficiência de mão digamos assim, de mão de obra útil com adolescentes. Então, alguém pode criar um grupo assim, ó, encontrando Deus nos filmes da Pixar. Talvez os adolescentes inteiros entrem ali. E aí ele vai trabalhar os vários conteúdos cristãos, de repente, usando os filmes, aonde se encontra Deus, qual é a parte desse filme que nega os princípios cristãos, e ele vai trabalhar essas questões. Então, são os 2 tipos de grupos que a gente vai ter. Os relacionais, onde a gente entra ali, se relaciona, e o assunto é escolhido pelo líder, e os direcionados que já vêm com um pedido, olha, gostaria de abrir um grupo para estudar a carta aos Efésios, ou entender escatologia, ou trabalhar determinada coisa. E aí cada um tem sua especialidade. Sabe, cada um de nós tem um ambiente, por exemplo, assim, ó, eu posso, como líder de times no mercado de TI, posso criar assim, ó, liderança cristã no mercado de trabalho. Isso é um grupo direcionado. Eu vou ensinar os princípios da liderança usando a Bíblia no mercado de trabalho.
Pessoal, isso ficou claro ou não? Isso para mim é importante porque eu vou precisar que vocês criem um grupo ou relacional ou direcionado. À medida que a gente vai criando esses grupos, a gente vai ofertar para as pessoas, para o povo da nossa igreja, essas oportunidades. Ô, Franz, Por favor, posso fazer uma pode falar. pergunta? Claro. Assim, avaliando essas colocações que tu fez, eu acho que até lembrando a conversa que a gente teve na semana passada, o meu grupo ficaria mais focado nos direcionados, né? Exato. Mas ao mesmo tempo não seria impossível ele ser uma coisa relacional, ou Não, necessariamente. a ideia é que todos os grupos, a base deles seja o cuidado, o relacionamento e o crescimento. Então, eu vou usar esse teu conteúdo direcionado para criar também um relacionamento. Mas ele é um grupo mais focado para uma necessidade específica ali. Fala, Gabi. Tá, tem uma dúvida assim, um pouco mais na prática. Por exemplo, no meu grupo hoje a gente tá fazendo uma leitura de livros da Bíblia juntos, assim, né? E aí a gente vai estudando esses livros, a gente lê juntas um versículo por dia, um capítulo por dia, aí chega no dia do Hub e a gente conversa sobre isso. Isso seria como um relacional, como um direcionado? É um relacional. Relacional. Por quê? Porque Tá. quando tu oferta o grupo, tu diz assim, ó, tu diz, vem para o meu grupo, vem fazer parte do grupo. E tu não diz o que a pessoa vai fazer, ó, nós estamos estudando os livros da Bíblia. Tu diz, ó, vem fazer parte do grupo, tu atrai a pessoa pela relação, não tanto pelo conteúdo, o assunto a ser divulgado. Ô, Franz, posso fazer uma pergunta? Mas, claro. Para tentar esclarecer um pouco. Para a Gabi. Gabi, nesse teu grupo, existe um espaço, quando vocês estão estudando ainda a Bíblia, existe um espaço, já aconteceu ou acontece, das pessoas compartilharem aquilo que estão vivendo em cima daquele conteúdo, e se abrirem alguma coisa mais pessoal? Sim, sim. Então, eu acho que o relacional aqui, pelo menos essa era uma ideia inicial, é essa ideia da pessoa ter esse grupo de crescimento onde ela recebe conteúdo, mas ela não só recebe conteúdo, ela pode participar, ela pode já em loco ali, ela já pode abrir a vida, já pode tentar receber algum ensino. Já os direcionados, aí, e Franz, eu estou falando aí, tu pode me corrigir se eu estiver errado, os direcionados, um percentual um pouco maior da reunião, por exigência do tema, vai ser um pouco mais falado. Então, o líder vai falar um pouco mais do que vai falar no relacional. Estou certo, Franz? No relacional é muito mais pergunta, se traz um conteúdo, se traz pergunta, se coloca na mesa para discussão, para as pessoas colocarem o seu coração, a sua perspectiva ali dentro, diferente dos direcionados. Direcionados é um pouco menos. Sabe, um pouco menos, tem mais conteúdo. Se eu estou estudando a carta aos Gálatas, é óbvio que eu vou passar mais tempo lendo e depois eu vou fazer algumas perguntas, alguns questionamentos. Então, a proporção é diferente. Mas, por exemplo, assim, Gabi, só para entender, assim, tu está lendo os livros da Bíblia, mas, por exemplo, no último encontro que tu teve, o que tu fez? Tu percebeu que o melhor era pegar a palavra de domingo e trabalhar a palavra de domingo. Então, isso é um relacional. Tu entendeu que isso não fere o teu conteúdo, o teu objetivo final. Ao contrário, acrescenta. Franz, só para completar, tem um ponto aí desse modelo que a gente está adotando, né? Que vocês vão perceber a ideia sempre de empurrar a pessoa ou possibilitar ela ir para o próximo passo. Então, a gente não fica assim com essa ideia de um estudo só por estudar. A gente está tentando chegar ao crescimento daquele grupo em cada uma dessas áreas para ele chegar e ter uma formatura no final dessa reunião. Então, assim, precisa contar uma história, o que a gente está estudando no crescimento da vida das pessoas, pelo menos em alguns modelos aí. Exato, assim, lembrem que parte assim, que a gente viu semana passada, que eu preciso que no final tenha uma celebração. Celebração do quê? Do crescimento. Se o que a gente queria que a pessoa cresça, eu não posso entender que o crescimento é só pegar conteúdo teórico. Ela tem que receber o conteúdo teórico e terminou crescendo.
Isso me fez repensar meu comportamento, me fez aumentar minha fé, me fez ver Deus de uma maneira diferente. Então, por mais que seja direcionada a algumas coisas, ela precisa crescer. Ela precisa olhar para o início e fim e dizer, tem diferença. Sabe, o Franz que entrou e o Franz que saiu cresceu. Certo, Sabrina? Sem problema, Sabrina. E aí, pessoal, eu queria que a gente entendesse o seguinte, ó. Assim como a gente tem essa caminhada que a gente, como líder, vai levantando... Fala, Gabi, tu levantou a mão, diga. Não, eu acho que eu só não tirei. Não quero falar mais. Eu baixei. Então, olha só, a gente vai levar cada pessoa a dar o próximo passo. Só que eu preciso entender que quando eu tenho um grupo, eu tenho várias pessoas dando o próximo passo. Isso é completamente diferente. Por quê? Porque nem todo mundo caminha na mesma velocidade. Então, eu preciso entender, sabe, como isso vai se dar. E, normalmente, quando a gente tem um grupo e leva as pessoas a dar o próximo passo, o grupo também tem um ciclo. E aí eu quero que a gente entenda um pouquinho, pelo menos no tempo que nos sobra, esse ciclo. Logo que começa o grupo, o primeiro passo que todo mundo entra, principalmente nos relacionais, é o seguinte: eu estou entrando num grupo que eu não conheço as pessoas, sabe? Então eu quero duas coisas. A primeira é inclusão, quero me sentir parte desse grupo. E aí o líder tem que dar os degraus para que a pessoa possa se sentir parte do grupo. Pegar assim, teve um dos grupos que nós temos hoje, são várias meninas, e uma menina entrou agora, nessa semana. Então, ela já entra com essa característica assim, eu sou nova, todas as outras se conhecem pelo nome, já sabem como é que está tua mãe, como é que está teu esposo, sabe como é que está teu namorado, mas ela não. Então, ela precisa esse primeiro passo em inclusão. E nesse primeiro passo do grupo, é interessante entender que existe uma dependência muito grande do líder, porque as pessoas não sabem como é que o grupo funciona. Então, elas entram, sentam e ficam sempre esperando o líder fazer alguma coisa. O líder diz, agora vamos orar, agora vamos ler. Existe nesses passos iniciais uma dependência do líder. Só que se eu entendo que eu tenho o próximo passo, eu preciso entender que o líder, pouco a pouco, vai ter que ir retirando essa dependência para que as pessoas vão caminhando e o grupo caminhe por conta própria. Então, qual é o segundo estágio? Depois eu já me sinto incluído, já dependo do líder. O segundo estágio é o quê? É medir força. Por isso que eu botei esse emoji do braço. É participação e conflito. Então, olha só, à medida que eu me sinto incluído, e o líder me incentiva a participar, eu começo a dizer, eu acho isso. Eu dou minha opinião, a minha percepção é essa. E quando cada um dos membros começa a dar a sua percepção, aí nós temos, inegavelmente, conflito. Fala, Gustavo. Pode falar. Ô, Franz, rapidinho. Só em relação a essa questão de inclusão e dependência que tu comentou ali. A gente ainda vai seguir naquela ideia dos grupos abrirem as inscrições e aquele grupo permanecer sempre o mesmo até o final daquele período, ou as pessoas vão poder entrar no meio dele, como tu falou, uma menina entrou nova agora nesse grupo, todo mundo já se conhecia. Isso vai continuar acontecendo ou não vai mais? Olha só, o que eu entendo que seria a melhor alternativa é abrir os grupos e os grupos ficarem os mesmos até o final. Por quê? Todo membro novo traz um certo desconforto. Se eu estou abrindo já num processo onde estou contando, sei lá, a traição da minha esposa e chega uma pessoa completamente diferente, isso vai bloquear o andamento das coisas que eu estou tendo, principalmente nos relacionais. Talvez nos direcionados, não tanto. Então, a ideia é que a gente mantenha sempre as pessoas. Entrou e fica ali. Eu não sou muito de colocar regras assim, não pode. Eu acho que o grupo inteiro pode sentar e decidir, olha, tal pessoa vai entrar. E se o grupo inteiro entender que isso não tem problema, eu acho que a gente pode incluir mais uma pessoa. Mas aí o grupo precisa se sentir satisfeito com essa decisão.
Por quê? Porque senão eu vou bloquear, principalmente nos relacionais, entende? Se eu abrir meu coração, levei, sei lá, 4 semanas para criar confiança, e eu conto uma coisa muito séria, sei lá, um pecado muito sério que eu carrego escondido, e de repente entra uma pessoa nova 2 semanas depois, eu vou ter medo, entende? Eu vou começar a me bloquear. Eu posso falar? Mas eu acho que nos direcionados também é um problema entrar novo no meio pela questão do conteúdo, né? Se tu tá lendo um livro, se tu chega no meio, tu perdeu ali da base, né, construído. Então, acho que também Por isso seria... eu digo assim, ó, eu acredito que é melhor entrou e ficou até o final aquele grupo. A não ser que o grupo entenda, olha, não, fulano de tal já leu o livro também, ele já conhece. Então, se o grupo entendeu que isso não vai atrapalhar e todo mundo concorda, ok, é uma decisão do grupo. Isso, como o Maurício colocou, qualquer dúvida, vocês podem procurar assim, a liderança dos grupos e perguntar, olha, eu estou com essa situação, o que a gente faz? Olha só, por que eu botei voltando para o slide, por que eu botei esse estágio de participação em conflito? Pessoal, conflito faz parte da caminhada cristã. Então, não fiquem tentando, como líder de grupo, evitar o conflito. Conflito faz parte. Conflito faz parte. O que a gente tem que aprender é a lidar com o conflito, mas não evitar o conflito. Inclusive, para ensinar as pessoas, nesse mundo tão polarizado que a gente tem, que se entra alguém que acha que tatuagem é pecado no meu grupo e outro acha que tatuagem não é pecado, sabe, que a gente pode conviver juntos, que isso não fere a nossa fé. Que existem certas coisas, sim, que a gente não pode abrir mão, alguns princípios, mas outras coisas a gente pode conviver sem problema nenhum. Então, a gente precisa ensinar as pessoas. Então, o conflito faz parte. Inclusive, quanto mais conflito a gente tem no início, a gente percebe, o grupo está crescendo. O grupo está crescendo. Sabe, senão... Bom, quem casou sabe, né? Que depois da lua de mel, que a gente já se sente incluído, o conflito começa para valer os próximos 3, 4 anos, e aí depois vai diminuindo devagarzinho. Nos próximos 27 anos vai diminuindo devagar ali. Estou brincando ali, pessoal. A gente aqui não tem conflito, está tudo de boa. Vamos adiante, pessoal, para honrar o tempo de vocês. Depois que a pessoa já participou e soube lidar com o conflito, a gente vem para os melhores momentos, que é o quê? Confiança e amizade. Eu sinto confiança nas pessoas e eu entendo que elas são amizades criadas por Deus que podem me orientar no que fazer ou não fazer. Então, a gente vai caminhar sempre nesse grupo. Por isso a gente estabeleceu no mínimo 12 semanas, porque eu preciso tempo até criar confiança e amizade. Eu preciso ver as pessoas, não só vou lá no grupo para falar, sabe, não é um Alcoólicos Anônimos que eu vou lá e despejo as coisas. Meus amigos estão ali. Tá? E último passo, quando a gente começa a chegar no final do grupo, a gente tem intimidade e cuidado. E quando eu passo a me preocupar mais com o meu grupo, com os membros do meu grupo, que comigo mesmo. Meus problemas ficam pequenos com o meu desejo de ajudar os outros. O grupo é tão importante assim, estou preocupado com fulano, mas tu está tendo problema? Também tenho, mas, cara, deixa eu ver como é que eu ajudo fulano. A intimidade cresceu tanto que a gente é amigo de alma, como o Davi, sabe? Como o Davi. Sabe, que tinha seus amigos, cara, somos amigos de alma. Sabe aquele amigo que tu não precisa dizer nada, tu só olhou para ele e ele já te entendeu? É que a gente quer que a gente vá chegando ali. E o último passo é o que a gente entende como celebração e o PP. O que é celebração? A gente vai celebrar as mudanças que a gente teve. E o que é esse PP? Não é o Pedro Paulo. Esse PP é o próximo passo. Ok, comemoramos, tu cresceu, sabe, sei lá, nos relacionamos, estudamos sobre o mundo, crescemos. Qual é o próximo passo agora? Estou pensando em entrar para um grupo de casais, estou pensando em ser líder de um grupo. Qual é o próximo passo? Então, a gente vai nesse caminho, sempre orientando o próximo passo, próximo passo, próximo passo. Ok, queridos? E como não podia deixar de faltar a parte prática, para honrar o tempo que eu disse que ia ser 1 hora, eu preciso de algumas coisas de vocês. 3 coisas. Primeira, que cada um de vocês me dê as características do seu grupo. O que é isso? Tipo de grupo, seja relacional ou direcionado. Quem é o público-alvo? E eu não quero assim, só mulheres. Porque eu posso botar uma menina de 12 e uma senhora de 80. Então, mulheres entre tal faixa etária, ou mulheres casadas, homens empresários, executivos, sei lá, vocês vão me dizer os dias do encontro
local dos encontros, limite de pessoas que pode ter, a estrutura. Quando eu falo estrutura, vocês vão me dizer, ó, suporta pet ou não. Ou seja, não pode trazer o gato. Daqui a pouco eu tenho um gato e não posso deixar. Ah, não, mas na minha casa não pode trazer pet. Aí eu já sei que eu não faço parte desse grupo porque eu não posso deixar meu gatinho sozinho. Ou, por exemplo, assim, ó, tem espaço para crianças, porque de repente eu quero participar de um grupo com minha esposa, mas não tem espaço para crianças. Aí talvez eu precise procurar um outro grupo. E o conteúdo, se for um grupo direcionado, o conteúdo. Cada um de vocês que é líder, preciso que me dê essas informações. Por quê? Porque a gente vai começar a abrir inscrições para as pessoas. E eu preciso saber onde encaminhar cada pessoa. Como vão fazer isso? Completando todos esses dados no InChurch, que está esquecido por ali. Acho que ninguém mais abre o InChurch. Sabe? Não tem, eu entro ali e me dá um desespero. Parece assim, ó, a Vale dos Ossos Secos. Não tem nada ali. Eu estou clamando para que comece a carne voltar para ali, para o InChurch. Isso para quem já tem grupo. Quem não tem grupo, Letícia, pode me dizer, olha, eu queria abrir um grupo relacional para homens, ou para casais, ou para adolescentes, pode me dizer, ou direcionado, também pode me dizer isso. Se ele tem desejo de abrir, também pode me dizer mesmo que não tenha grupo. Tá? Então, preciso que completem algumas coisas que para mim são fundamentais. Ó. No InChurch, cada líder de grupo, quero que coloque ali na parte de cima do InChurch a foto dos líderes. Por quê? Porque eu nem sei quem é quem. Não esqueçam que eu sou novo na igreja, que vocês todos usam máscara. Então, eu posso estar olhando agora a Débora sem problema nenhum. Se eu olhar a Débora no domingo, nem vou saber que é a Débora, porque metade do rosto dela... Então, eu preciso no InChurch ver quem é quem. Quem são os líderes. Quero que me completem quais são os membros, se já existem, olha, que completem no InChurch os membros, são esses aqui, e se existem visitantes ou não visitantes para os grupos que já estão acontecendo. Eu preciso disso nessa semana, até a próxima terça-feira, que vocês completem isso. Se alguém precisa de ajuda, seja para criar um grupo, para trabalhar no InChurch ou alguma coisa, ou está com dúvida se abre um grupo ou não abre um grupo, precisa falar comigo. Quando falo comigo, é comigo e essa mulher linda que Deus colocou ao meu lado para mostrar que me ama. Então, olha só, se vocês tiverem qualquer coisa, precisam falar com a gente. Certo, pessoal? Passei 3 minutos do esperado. Diga. Só para falar do InChurch, estão perguntando ali, o InChurch é o nosso aplicativo e se alguém tiver dúvida sobre como fazer isso, pode chamar o Stefan aí. O Stefan está no grupo. Pode chamar o Stefan e o Stefan vai orientar com facilidade. Ou não sei se tu direciona alguém para ajudar. De repente eu vou fazer o seguinte, ó, eu acho assim, amanhã eu não posso porque quinta é o pior dia para mim, mas por assim, ó, sexta de manhã eu posso gravar como fazer isso com o Stefan e botar um vídeo no YouTube e passar o link para vocês verem como fazer isso. Então todo mundo assiste o vídeo e aí sabe como fazer isso no InChurch. Eu só quero, Franz, confirmar aqui que eu estou fazendo a lista. Tem 2 Nicoles aqui na reunião. Alguém pode escrever aí. O Lucas é o Padilha. E um login com o nome Silas, Gesser e Rafão. Quem que tá? É o Silas? Só escreve aí para mim para eu saber, por favor. Obrigada. Pessoal, eu só quero deixar bem claro aqui, ó, que eu não tenho a menor ideia como isso aqui vai funcionar sem a Letícia. Porque a Letícia sabe quem é quem, eu não sei nada. A Letícia sabe, não, fulano, isso aqui, então a Letícia é meu braço direito. Sem ela, é que nem o seu Frederiksen do UP, sem a bengala cai fora. Então, assim, Letícia, muito obrigado por tudo. Assim, se não fosse tua ajuda, eu estaria perdido, Letícia. Capaz. Estou à disposição. Certo, pessoal? Então, só queria orar ali antes de terminar ali, porque a gente já passei 5 minutos do tempo estabelecido. Vamos orar. Senhor, quero te agradecer por tudo que estás fazendo, Senhor. Não há nada bom em nós, Senhor. Nada bom pode sair de nós se não for a tua orientação, o teu Espírito Santo nos conduzindo. Mas entendemos que uma vez que tu nos conduz, Senhor, tu nos capacita também, Senhor, para fazer aquilo que é sobrenatural, aquilo que vai além das nossas forças. Por isso, te agradecemos pelos grupos
entendemos que eles vão ser a forma que tu estabeleceu para abençoar centenas de pessoas. Obrigado por esse privilégio e honra de participar nesse momento da tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Ô, Franz, antes de todo mundo sair, eu queria dar uma sugestão aqui, porque assim, ó, o tipo de grupo que for decidido, seja idade, seja tema, ele é fundamental para o êxito do que a gente vai fazer. Então, eu queria sugerir aqui, talvez, das pessoas que ainda não têm uma certeza, ou já têm, talvez, uma inclinação do que fazer, trocarem uma ideia contigo, contigo e com a Nani aí, entendeu? Te chama, ou até mesmo com a Letícia, que conhece bastante gente, e a gente poder ir discutindo e orientando cada um, porque daqui a pouco tem alguém que está meio perdido e não sabe o que vai fazer, e a gente tem uma certa necessidade, identifica perfil e pode ajudar nesse processo. Então, assim, antes de todo mundo estar totalmente definido, né? Vamos colocar lá no InChurch, mas se tiver aí, se precisar bater um papo com vocês, eu acho que já ajuda. Isso, por isso que eu coloquei o 83 ali, a falar com os líderes. Falem comigo ali, ó. Tá na dúvida de qualquer coisa, exceto dúvidas de relacionamento amoroso ou psicológica, qualquer outra dúvida eu respondo ali. Ok, pessoal? Obrigado, boa sugestão, Maurício. Certo, pessoal? Então, peço desculpas pelos 7 minutos de extensão, nos estendimos do prazo e muito obrigado a todos, um bom descanso ali. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.